Fala, galera! Eu não tô gravando vídeo por Irmãos Dias Podcast, tô gravando vídeo aqui pro canal Mestre da Riqueza, só que eu tô numa correria danada essa semana em São Paulo, né? Tô gravando muitos podcasts pra vocês. Aliás, se você não conhece meu canal, vai lá conhecer o Irmãos Dias Podcast, né? Que é um canal muito legal de entrevistas, tá? Mas não ia deixar vocês aqui do Mestre da Riqueza na mão. Então, domingão tem que ter vídeo e vai ter vídeo pra vocês aí, tá certo? E nós vamos falar o quê? De Bitcoin. Né, o Bitcoin que chegou a bater aí a sua marca histórica, o recorde histórico nos últimos dias, passou de 122 mil dólares, no momento que eu gravo agora, né, 117 mil dólares, deu uma recuada, muitas pessoas se perguntando, ué André, o que vai acontecer com o Bitcoin? Será que vai desabar? É momento de comprar? É momento de vender? O que eu faço agora com as minhas moedas, né? Enfim, fato é que eu também não tenho uma bola de cristal. A gente vai falar tudo o que está acontecendo aqui, o que fez o Bitcoin passar dos 122 mil dólares, quais foram os motivos reais que levaram a moeda aí a bater o recorde histórico e motivos possíveis que podem fazer a moeda cair nos próximos dias, tá? Mas antes de mais nada, já quero pedir para você também se inscrever aqui no canal Mestre da Riqueza, ative o sininho também com todas as notificações para que você acompanhe sempre aqui, né, as novidades do nosso canal. Bom, pessoal, fato é, se eu tivesse investido, quando me chamaram para investir em Bitcoin lá em 2015, um amigo meu me ligou e falou, poxa, André, o Bitcoin tá chegando, né? Tá chegando aí. Na verdade, o Bitcoin foi lançado ali em 2008, 2010, né? Foi criado em 2008, mas começou a ser movimentado mais ali em 2010, onde naquela época você comprava uma pizza com Bitcoin, para ter uma ideia. A primeira transação foi para se comprar uma pizza, né? Mas enfim, em 2015 eu recebi a ligação de um amigo que me falou, André, vamos conhecer esse Bitcoin, né? Vai ter uma apresentação num cinema em São Paulo. E eu falei, meu amigo, você tá maluco, isso aí é uma moeda digital, isso aí é pra pegar trouxa. E eu não fui. Se eu tivesse ido, talvez eu estivesse milionário. Esse meu amigo acabou não ficando milionário, porque eu sei que ele acabou investindo em outras moedas aí por aí, ele fez umas loucuras e acabou, tudo que ele ganhou ele perdeu. Mas enfim, em 2020 eu realmente dei o meu braço a torcer e fiz a minha primeira compra de Bitcoin, tá? Então, é claro que fica aquele pensamento, poxa, eu poderia ter comprado mais, né? Se eu tivesse comprado mais, eu tava bilionário hoje em dia. E eu acredito que você também já tenha se perguntado isso, né? Poxa, se eu tivesse comprado mais, se eu tivesse comprado antes, tá? Fato é que o tempo não volta. Muitas pessoas que estão me assistindo agora, que ainda não têm também Bitcoin, por exemplo, ficam com aquela dúvida, né? É hora de entrar, não vou entrar, bateu o recorde histórico, poxa, será que se eu entrar agora vai cair? Então, essa pergunta é muito válida, né? E também é muito recorrente. Muitas pessoas acabam passando por isso e eu entendo você, eu também passei por isso. Mas o tempo não volta, a gente tem que pensar daqui para o futuro. Se você acredita que realmente o Bitcoin é uma moeda interessante, né? Por quê? E por que ela tem tantos pontos gatilhos interessantes? É uma moeda que não depende de governo nenhum, ela é descentralizada, né? No momento que a gente passa hoje uma turbulência mundial, enfim, ter um pouco de Bitcoin, eu sempre deixei claro aqui que eu acho interessante, né? É uma moeda que ela tá ausente do controle de governos, tá? Tanto é que vários governos, inclusive como os Estados Unidos mesmo, eram contra o Bitcoin. Os Estados Unidos tentou barrar toda a vida o Bitcoin. E hoje, por incrível que pareça, o próprio Estados Unidos, o governo americano, através de Donald Trump e sua equipe, né, já está criando uma reserva estratégica de Bitcoin dentro do governo americano, dentro dos Estados Unidos, para os americanos. Então é porque o próprio governo do americano, né, acredita que o Bitcoin é uma moeda interessante, tá? Além do que, é uma moeda escassa. E é isso que me despertou a atenção lá em 2020, quando eu dei meu braço a torcer para investir. Só podem existir 21 milhões de moedas, tá? Então não pode ser criado mais. Diferente do dólar, do real. O dólar, por exemplo, se o governo americano tiver em dívida, ele pode ir numa impressora e imprimir dólares, né? Enfim, papel moeda. Só que se ele fizer isso, a moeda vai desvalorizar. Tá? Todo mundo vai ter o dinheiro e aquela coisa de, poxa, poucas pessoas têm aquilo na mão, se perde. Por isso que o Bitcoin ele é tão especial, porque só existem 21 milhões de moedas, ainda nem temos as 21 milhões de moedas criadas, né? A gente tem em torno aí de umas 18, 19 milhões de moedas criadas, outras ainda estão sendo mineradas e vão ser mineradas durante muito tempo, mas cerca aí de 98% nos próximos anos já estarão mineradas, tá? Então, a escassez do Bitcoin é algo que sempre me despertou interesse. Por quê? Quanto mais pessoas quiserem adotar o Bitcoin como moeda para, enfim, para guardar, para uma reserva estratégica ou até para transacionar, a moeda ela vai se valorizar mais e mais. E chegando num ponto que nem todo mundo vai conseguir comprar o Bitcoin ou vai ter que pagar muito caro. Então, quem chegou antes bebeu água limpa, isso é claro, tá? E aí muitas pessoas me perguntando, André, mas você acha que vai cair o Bitcoin daqui para frente? Poxa, no passado a gente via quedas do Bitcoin de 20, 30%, às vezes em um dia, né? E aí eu vou te falar que eu acho muito difícil que isso aconteça. Por quê?
o Bitcoin, hoje, ele não está nas mãos só de entusiastas. Ele não é uma moeda destinada para um pequeno ciclo da população mundial. Hoje em dia, a gente tem, como eu falei, o governo americano investe, né, em criptomoedas, em Bitcoin. Nós temos países como El Salvador adotando o Bitcoin como uma moeda oficial. Nós temos grandes potências gestoras de patrimônio, como a BlackRock, que abriu ETF nos Estados Unidos, não só a BlackRock, como outras administradoras de patrimônio também. Enfim, ou seja, o Bitcoin hoje ele já está na bolsa de valores mais importante do mundo, que é a bolsa de valores dos Estados Unidos, tá? Então imagine vocês que o ETF ele tem que comprar Bitcoins para vender na bolsa de valores, tá? E nós estamos falando em bilhões de dólares que estão nas mãos hoje, aí principalmente, né, citei aqui a BlackRock, que é uma das maiores, se não a maior gestora de patrimônio do mundo. Então, meus amigos, o que acontece? Se o Bitcoin cair, que seja 10%, essas gestoras já vão estar ali para comprar, né? E novamente impulsionando o preço para cima. Pode cair 15%, 20%? Pode cair, mas vai ser uma surpresa muito grande para mim se o Bitcoin cair 10%, 15%, 20%, né? No espaço de 2, 3 dias, como acontecia antigamente. Acredito eu que o Bitcoin, ao cair ali 10%, pode cair na sequência de alguns dias, a força compradora já vai vir muito grande, porque hoje muitas pessoas, muitas instituições financeiras grandes já estão de olho no Bitcoin. Então, eu acho que não tem força para cair tanto, tá? Mas nada é impossível, né? A moeda é muito volátil, é uma moeda ainda que oferece uma volatilidade, sim, muito grande, e é impossível a gente falar que não vai cair, tá? Mas, olhando daqui pro futuro, eu vejo que o Bitcoin tem um grande valor, né? Eu mesmo sempre deixei claro aqui no meu canal que eu invisto cerca de 5% do meu patrimônio hoje em Bitcoin. Ah, André, por que não mais? Bom, eu hoje tenho 41 anos, né? Já estou me encaminhando aí para minha liberdade financeira completa, já vivo de renda, os meus dividendos já cumprem o que eu preciso, então eu não preciso me colocar tanto em risco para crescimento de patrimônio, tá? Então eu diversifico o meu patrimônio de uma forma que eu possa dormir tranquilo. Se você é mais jovem, se você é um garotão, uma garotona aí começando sua vida financeira, acredito que até 10% é saudável. Não mais do que isso, porque é um ativo de risco e é um ativo que oferece bastante volatilidade para sua carteira. E trazendo alguns dados importantes aqui, até meados de julho de 2025, os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos já receberam 14,8 bilhões de dólares em entradas líquidas, apenas em 2025, e 52,3 bilhões de dólares desde o seu lançamento em janeiro de 2024. Então, meus amigos, os ETFs nos Estados Unidos, né, já estão crescendo bastante. Eu não duvido que daqui a pouco a China, daqui a pouco outros países, né, também repliquem a ideia que está acontecendo nos Estados Unidos. E os ETFs mantêm agora cerca de 1,45 milhão de bitcoins, o equivalente a aproximadamente 6,9% da oferta total de Bitcoin. Então, só os ETFs já detêm quase 10% de todos os bitcoins que estão em operação no mundo. Mas como eu disse, eu acredito que o Bitcoin a longo prazo, médio e longo prazo, ele tem um grande potencial de crescimento, tá? E eu vou citar aqui algumas questões que podem fazer o Bitcoin decolar. O Bitcoin, que já ultrapassou 122 mil dólares, deu uma recuada normal, o movimento de correção pode vir buscar os 90 mil dólares, não tô falando que não vai acontecer, tá? Mas eu acredito que tem grandes chances, sim, de subir ainda até o final do ano, tá? Bom, quais são as expectativas que eu trago aqui? Em primeiro lugar, a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Com os juros mais baixos, os próprios investidores do mundo todo e os americanos também, eles começam a sair da renda fixa e procurar ativos de maior risco, né? Não só a bolsa de valores como ações, mas também o Bitcoin. Então, com os juros mais baixos, devido à inflação que tem melhorado nos Estados Unidos, os últimos relatórios têm mostrado que a inflação nos Estados Unidos, né, com a alta de juros que eles tiveram por lá, está começando a mostrar uma melhora, o Bitcoin tende a se valorizar, tá? Isso é certo. Agora, o que pode frustrar essa alta? O governo americano adiar essa queda na taxa de juros, também pode acontecer, tá? E aí, os investidores entusiastas que estão esperando essa queda acabam se decepcionando, o Bitcoin pode cair, tá bom? Mas se acontecer o que o mercado espera, queda na taxa de juros ainda em 2025, o Bitcoin tem tudo também para surfar mais uma alta aí. Um segundo ponto, como eu disse, BlackRock e outras instituições, né, além de lançarem ETFs na bolsa, elas estão recomendando também para carteiras dos milionários, bilionários que elas tomam conta, alocação em percentual dentro da sua carteira, tá? Então eles ligam para um bilionário, olha, faz parte você ter aí um pouquinho de Bitcoin na sua carteira, tá? E aí a adoção do Bitcoin por mais e mais milionários e bilionários, a gente está falando de muita grana, também tende a valorizar mais o Bitcoin, né? E a gente está falando não só de grandes gestoras de patrimônio, mas fundos de pensão, bancos, gestoras,
todas elas estão já recomendando que os seus clientes tenham um pequeno percentual ao menos de Bitcoin na sua carteira. E um terceiro ponto muito importante, nós estamos vendo uma briga geopolítica no mundo muito grande, né? A gente vê a Rússia com a Ucrânia, né, descendo um pouquinho por Oriente Médio. A gente vê que Israel, Irã, né, ali o pessoal do Hamas, ali da Palestina também. Enfim, o conflito ainda tá tenso, tá? E aí o mercado começa a enxergar o Bitcoin como uma reserva de valor, tá? E que não depende de nenhum governo. Então tudo isso também tende a levar o Bitcoin aí a uma valorização no curto e médio prazo. Agora, como eu disse, né, o Bitcoin já se valorizou mais de 100% nos últimos meses. Foi uma valorização muito forte, tá? Então, também pode acontecer movimentos de correção. Não se assustem se o Bitcoin de 120 mil dólares venha buscar aí 95 mil dólares para depois buscar 150 mil dólares, tá? Mas a perspectiva ao investir em Bitcoin tem que ser de longo prazo. E claro, aqui vai uma dica, né? Caso você queira comprar Bitcoin, você pode diluir essas compras, né? Enfim, você tem aí R$1.000 para fazer de compra de Bitcoin, tá? Você pode comprar R$100 toda semana, você pode comprar R$250 a cada 15 dias, enfim, você pode determinar um período que você vai comprando e aí você vai diluindo o seu risco. Uma hora você vai comprar um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas no final das contas o teu foco é de longo prazo, né? Se você fizer tudo certinho, a tendência é que você ganhe bastante. Agora, o que o mercado espera para o Bitcoin ainda em 2025, tá? Se você pesquisar até mesmo no ChatGPT, ele vai te trazer essa resposta muito provavelmente. É que o Bitcoin encerre o ano numa faixa entre 95 mil dólares e 180 mil dólares, tá? Então nós temos um pequeno espaço de queda, mas temos uma grande janela de valorização, tá? E é aquilo que eu te falei, não temos bola de cristal. Ele não vai subir em linha reta, ele vai ter movimentos de correção em alguns momentos. E aí você pode me perguntar, André, mas como é que eu faço para investir em Bitcoin? Né? Onde você investe? Aí eu vou deixar claro aqui, muito transparente para vocês, tá, pessoal? O mais seguro é vocês deixarem na sua própria wallet, que é a sua carteira física, tá? Só que aí você vai ter que guardar aquelas palavras-chave. Se você perder as palavras-chave, inclusive elas estão em inglês, elas seguem uma ordem, também não pode perder a ordem, você perde teu Bitcoin. Então, para quem tem um pouco mais de receio, um pouco mais de medo, tá? Você pode também, enfim, diversificar em boas exchanges, né? Exchanges mais seguras, principalmente as maiores do mundo, tá? Eu mesmo tenho meu capital hoje, grande parte de Bitcoin, né, diversificado em algumas exchanges, tá? Agora, eu tenho ultimamente utilizado a Coinbase, inclusive é parceira do nosso canal. Eu não trago nenhuma parceria aqui que eu não goste para vocês, tá? Nem preciso mais disso hoje em dia na minha vida, tá bom? Então, assim, a Coinbase hoje, ela é uma das maiores do mundo, tá? O próprio governo americano também detém ativos dentro da Coinbase. A Coinbase segue uma legislação muito dura, porque ela tem ações negociadas na Bolsa de Valores, ou seja, se você quiser se tornar sócio da Coinbase, você pode comprar uma ação dentro da Bolsa de Valores. Agora, imagine você, uma ação para ter, né, abertura dentro da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela segue uma legislação muito pesada, né? São documentações, burocracias, não é fácil. Então, isso me traz o quê? Maior segurança. Eu estou colocando meu Bitcoin dentro de uma empresa que tem uma série de órgãos reguladores, uma série de burocracias para atender, né? E também tem que investir muito em segurança. Porque imagina você, um ataque hacker na empresa vai derrubar o preço das suas ações na Bolsa de Valores. Então, meus amigos, entendam, né? Você guardar dentro de uma exchange, claro, não é a forma mais segura, tá? Mais segura é você guardar com você. Porém, também você tá alheio a alguns riscos, né? Enfim, acontecer algo de você perder as suas chaves e tudo mais. Dentro da exchange você tem essa questão de recuperar a senha, digamos assim, tá? Mas se a sua corretora, sua exchange, ela vier à falência, se ela sofrer um ataque hacker, você também pode perder os seus bitcoins. Por isso, eu sempre falo a vocês, procurar as exchanges mais seguras que nós temos no mundo, e não é novidade para ninguém, as maiores do mundo são as mais seguras, tá? Eu vou deixar o link de abertura de conta gratuito da Coinbase aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? Vai lá, abre tua conta através desse link que você vai estar participando de uma promoção muito legal, tá? Quando você fizer a compra de R$10 aí de qualquer criptomoeda, não precisa ser exatamente o Bitcoin, você vai ganhar mais R$20 automaticamente de Bitcoin. Detalhe, tá? Demora 48 horas para cair a tua premiação, tá bom? Então não vai comprar e já cai automático. Aguarda 48 horas para cair. Comprou R$10, você ganha mais 20, meu amigo. Então, né, moleza pra você abrir tua conta aí, tá legal? Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado desse vídeo. E não esquece, se inscreva no canal Mestre da Riqueza para você não perder nada aqui do meu canal. Um abração para você.